Bom dia pessoal, tudo bem? João aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem bacana, que é a equalização dos vencimentos da mensalidade. É uma estratégia bem legal e resolve alguns problemas que bastante professor, principalmente professores autônomos, sofrem aí no dia a dia, tá? Muito professor trabalha da seguinte maneira: o aluno começou a fazer aula no dia 1º, hoje, dia 1 de agosto, ele vai colocar o vencimento da mensalidade daquele cara para todo dia 1º. Aí vem um próximo aluno, começa a fazer aula no dia 8, o professor vai lá e coloca o vencimento da mensalidade daquele aluno para todo dia 8. E assim por diante. Um aluno começa a fazer aula lá no dia 25 do mês, ele vai e coloca o vencimento daquele aluno para todo dia 25. Tá? Por que isso é problemático? Por que isso pode causar um problema para o professor? Porque isso deixa o meu fluxo de caixa muito variado, né? Basicamente todo dia é dia de vencimento de alguém. Um outro grande problema é que todo dia eu preciso ficar me preocupando com cobranças e recebimentos, né? Já que cada aluno tem uma data de vencimento diferente. Tá? Mas voltando para a questão do fluxo de caixa. Vamos lá, eu, João, tenho minhas contas a pagar, né? Eu tenho o financiamento da minha casa, do meu carro, eu tenho o meu cartão de crédito que eu preciso pagar todo mês. E essas contas, principalmente essas contas maiores, elas geralmente carregam uma consequência muito grave para quem atrasa elas, né? Então é muito importante que eu tenha dinheiro ali disponível na conta para pagar o meu financiamento do meu carro, por exemplo, quando chega a data, que é no dia 10. Eu preciso ter dinheiro no caixa para pagar quando o financiamento do meu apartamento chega, que também é no dia 10. Já o meu cartão de crédito é no dia 12. Mas então, as 3 maiores contas que eu tenho no mês vencem no dia 10, dia 10 e dia 12. Aí chega lá no dia 10, eu não tenho dinheiro no bolso para pagar o meu financiamento. E aí, o que eu faço? Eu assumo esses juros, essa multa desse pagamento que eu atrasei, né? Mas eu sei que eu tenho vários alunos ali que eu vou receber nos próximos dias. Então isso é o que chama deslocamento de caixa. Eu tenho dinheiro a receber, mas hoje eu não tenho dinheiro para pagar os meus compromissos, né? Então eu acabo pagando as consequências ali do atraso, né? Os juros, a multa, às vezes a perda de um desconto de pontualidade, né? Então isso é um problema bem grave que acontece com muitos professores, né? E aí o outro problema é esse trabalho de conciliação bancária, né? De conferência, né? Todo dia alguém pagando, eu preciso todo dia entrar ali na minha conta do banco, entrar ali no meu sistema de gestão para ver se de fato eu recebi a mensalidade que eu tinha, que estava programada para eu receber naquele dia, né? Então, mais uma dor que essa equalização de vencimentos soluciona. E aí a questão é a seguinte: como eu faço para equalizar os vencimentos? Então vamos supor aqui, eu trouxe uma planilhazinha aqui do Excel, bem simplesinho. Então a equalização dos vencimentos resolve deslocamento de caixa e esse trabalho de conciliação e conferência, né? Então vamos supor que hoje é dia 10 de agosto e tem um aluno começando a fazer aula comigo. Esse aluno vai fazer aula 2 vezes na semana, né? O aluno que faz aula 2 vezes na semana, teoricamente, no mês padrão, né, que é aquele mês de 4 semanas certinho, ele faria a aula 8 vezes, né? 2 vezes por semana, vezes 4 semanas, ele faria 8 aulas. Então, o primeiro passo é eu descobrir qual é o valor de cada uma aula, né? Então, eu cobro R$200 de mensalidade, aqui nesse exemplo. Coloquei números redondos para ficar mais fácil o exemplo, mas aqui você coloca o valor da sua mensalidade, né? Então, o aluno paga R$200 para fazer aula 2 vezes na semana, o que dá o equivalente a R$25 por aula que ele faz. E aí, eu abri aqui, eu separei aqui um calendário para a gente contar. Vamos fazer, então, faz de conta que esse aluno faz aula na terça e na quinta, e hoje, de acordo com o nosso exemplo, dia 10 de agosto, né? Então, o aluno está começando aqui no dia 10 de agosto. Então, ele vai fazer a aula do dia 12, do dia 14, do dia 19, 21, 26 e 28. Então, ele faria 6 aulas no mês de agosto, tá certo? Então, aí eu venho aqui, deixa eu apagar aqui para fazer de novo, e faria o cálculo de R$25, que é o valor de cada uma aula, vezes as 6 aulas que ele vai fazer em agosto. Então, a mensalidade proporcional desse aluno do mês de agosto seria R$150. Então, eu coloco essa data aqui para o vencimento
imediato, tá? Aqui eu coloco 1 dia, 2 dias, né? Então se o aluno está começando no dia 10, eu coloco ali, eu faço a cobrança com vencimento para o dia 12, tá? Vencimento imediato. E aí a partir do mês de setembro, né, que seria o próximo mês, vencimento comum. Aqui na minha escola eu coloco o dia 10, tá bom? Então o dia 10 é o dia do vencimento aqui do Verônica. Eu recebo 95% das minhas mensalidades no dia 10, ou antes, né? Tem alunos que pagam antes. E o aluno que pede uma exceção, chega aqui e fala, João, eu recebo meu salário só no dia 15, no dia 20, meu vencimento melhora no dia 25. Cara, pode abrir a exceção para esse aluno, não tem problema nenhum, né? Inclusive é sempre muito bem-vindo quando a gente pode oferecer uma cortesia para o nosso aluno, né? Mas é muito importante para a minha saúde, para a saúde do meu fluxo de caixa, que eu tenha a grande maioria, ou pelo menos o suficiente para eu pagar os meus compromissos, que eu recebo o suficiente antes do dia 10. Assim eu consigo programar, sempre quando eu vou lá abrir fiz uma conta na Vivo esses dias de um novo telefone celular. E eles perguntam, qual é o melhor dia de vencimento para você? Eu tenho certeza que esse dia é qualquer dia ali depois do dia 10, porque eu recebi a maioria da minha receita mensal antes do dia 10 por causa dessa solução de equalização de vencimentos. Beleza? Acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, fica à vontade para me mandar suas dúvidas, tanto aqui no canal quanto no WhatsApp, tá? Se acumular muitas dúvidas parecidas, eu refaço esse vídeo ou faço um novo, tá bom? Boa semana para vocês, um grande abraço, vamos firme aí para um bom mês de agosto.